Notícia surpresa para o vascaíno. O Vasco da Gama busca no mercado a contratação de uma joia chilena. E além disso, também as primeiras conversas olhando a próxima janela de transferências já começou, tá, meu amigo? Conversas que podem já se tornar negociação. Vou trazer tudo isso a você aqui, é claro, nesse Acorda Vascão, o primeiro vídeo apenas desse sabadão, dia 14 de junho, que já chega para você bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades do nosso Cruz Maltino. Mas é claro, amigo vascaíno, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está aqui no canal do Gigante Vasco e esse, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, tá? 3 vezes por dia com a Acorda Vascão, que é esse vídeo aqui, inclusive, que você está assistindo, o primeiro vídeo aqui do canal, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Eu digo que o Acorda Vascão, o meu compromisso com você. Tem também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, chegando pela parte da tarde, sempre para te manter muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. E o terceiro e último vídeo aqui do canal, o Boa Noite Gigante, para fechar com chave de ouro o seu dia, trazendo a você as últimas informações do nosso Gigante da Colina. Então, é claro, você aí, amigo torcedor vascaíno, que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, corra aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Além disso, deixe o seu like aqui embaixo, que é de suma importância para a divulgação do nosso conteúdo. A sua inscrição, ela te ajuda, né? Porque se você curte o nosso conteúdo, você sendo inscrito, os nossos vídeos vão aparecer com uma maior frequência a você. Se você ativar o sininho de notificação, sempre os nossos programas você será avisado, né, dos nossos programas, e o seu like ele é fundamental para a divulgação do nosso trabalho. Então, a inscrição aqui no canal, ela além de nos ajudar, te ajuda muito se você curte o nosso conteúdo, e o like ele é fundamental para a divulgação do nosso trabalho. Então, conto muito aí com você. Show, vascaíno! Vamos embora então, sem muita enrolação, né, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês este Acorda Vascão, falando, amigo vascaíno, sobre uma informação que, sinceramente, eu gostei muito, cara. Relacionado especificamente a três atletas do Vasco da Gama, dessa partida contra a equipe do São Paulo que aconteceu na quinta-feira. Primeira informação, né? Com relação a Hugo Moura e Tietê. Hugo Moura e Tietê, após a partida contra a equipe do São Paulo, eles se tornaram os dois meias do Campeonato Brasileiro com maior acerto nos passes. O Hugo Moura é o líder no Brasileirão, com 93,6% de acerto. Já o Tietê é o vice-líder, com 93,2% de acerto no passe. Apenas jogadores que realizaram menos da metade dos jogos, né, com as equipes, né, durante a competição do Campeonato Brasileiro, caso tanto do Tietê quanto do Hugo Moura. Então a gente vê dois jogadores do Vasco, dois meio-campistas do Vasco da Gama, que são aqueles atletas com maior taxa de acerto nos passes, mostrando, né, que são dois jogadores aí bem técnicos e que, acima de tudo, são dois atletas fundamentais para que o sistema do técnico Fernando Diniz, que é um sistema de muita troca de passe, dê certo no elenco Cruz Maltino. E o terceiro atleta, a segunda informação, é sobre o PH. PH que ganhou o prêmio de melhor jogador da partida contra o São Paulo pelo Betano, né? O craque Betano dessa última partida contra o São Paulo no Morumbi. E ele, inclusive, é o líder neste momento em dribles certos, 29 dribles certos. O líder em assistências com 3. O segundo em chances claras criadas e o terceiro em passe para finalizações entre todos os laterais do futebol brasileiro. Muito se fala de Wesley. O Wesley do Flamengo tem que ser convocado. O PH tem números melhores. Muito se fala de vários outros laterais. Até Danilo do Flamengo foi convocado para a posição de lateral, amigo vascaíno. E pouco se fala do PH. Será que a imprensa tem ou não tem um lado, hein? Porque eu duvido que se o PH não vestisse a camisa do Flamengo já não estaria lá na seleção brasileira. Porque a bola que o PH hoje está jogando no Vasco é digna, sim, de grande lateral, um dos melhores do nosso país. E um dos gols do Vasco, o primeiro, inclusive contra o São Paulo, ele tem a participação do Tietê
ele tem a participação do Hugo Moura e ele tem a participação do PH. Eu vi um vídeo muito legal falando exatamente sobre esse primeiro gol. Um vídeo do Caio Capita, um jornalista que fez uma análise detalhadíssima sobre a construção do Vasco da Gama. Primeiro, a parte defensiva para roubar a bola do São Paulo. E segundo, a parte de criação, a parte ofensiva para chegar até o gol do São Paulo e marcar o primeiro gol do Vasco, abrindo o placar. Se liga só, que coisa linda! O que o Fernando Diniz está fazendo no Vasco, meu amigo, é para ficar louco. Isso que ele só teve 8 dias, tá? Imagina nesses próximos 20 que ele terá cheios de treino no CT Moacir Barbosa. Se liga só, amigo vascaíno. Os detalhes que você não viu desse gol do Vasco. Vou começar do começo. São Paulo com a bola, Vasco marcando. Atenção pro 4-1-4-1. O Hugo Moura no meio e o Verratti na frente, mas ele baixa pra ajudar. Olha os pontas, mano. O Coutinho desceu lá do outro lado, o Nuno tá por dentro e o Rayan desceu aqui embaixo. Tá bem compacto, as linhas estão bem próximas. São Paulo roda a bola e o Verratti vai saindo, chamando a marcação. Quando a bola entra no Alisson, o Rayan vem tirar, mas induzindo o Alisson a jogar pra dentro, onde tá mais congestionado. O Alisson quer jogar pra frente, mas o Pablo Maia quer que volte. A ideia até era boa, mas a execução foi uma merda. Bola volta pro Vasco, que trabalha com calma e começa. Quero te mostrar a importância dos volantes nesse time do Diniz. O Tietê já baixa e aproxima pra jogar. Bola roda lá na esquerda e volta. O Tietê anda pra frente, vai saindo, mas o outro volante, o Hugo Moura, baixa pra jogar entre os zagueiros, justamente pra liberar os laterais. Vocês já vão ver. Aí pronto, o Hugo entre os zagueiros, o Tietê dá o apoio por dentro, mas o X da questão é o Paulo Henrique, que começa a fechar. Vai jogar pelo meio, já que o Rayan, que não tá aparecendo na imagem, tá bem aberto aqui do lado direito. O PH anda e o Luca, do São Paulo, até percebe. Aponta pro lateral do Vasco. E aí combina o São Paulo, que pressiona mal pra cacete, com o Diniz, que ama sair de pressão, e o Hugo Moura consegue achar um passe maravilhoso que quebra a linha. Justamente em quem? No Paulo Henrique. O Enzo Dias, ele até diminui depois que o Luca apontou, né? Mas tá atrasado, com espaço, todo torto. Além de errar o bote, deixa espaço nas costas. Olha como o toquinho é fundamental pra tirar o lateral de São Paulo da jogada. A bola cai no Rayan, um mano a mano com o Alan Franco. Mas aí eu quero que você olhe pro Verratti. O movimento que ele começa a fazer. O famoso facão. Arrasta em diagonal e leva junto com ele o Arboleda, gerando um espaço por dentro, na entrada da área. Aí o Rayan vai muito bem. É o tapa, moleque ainda ajeita o corpo e chapa pra abrir o placar do massacre do Vasco no São Paulo. Viva o dinizismo! Não, perguntando aqui sinceramente, vai, é ou não é pra se empolgar? É claro que é, cara. Uma análise muito legal mesmo do Caio Capita. Deixa aí nos comentários se você gostou, que mostra mais do que nunca como o Vasco da Gama hoje, enfim, é uma equipe bem treinada pelo nosso treinador. Vamos embora então falar um pouquinho sobre a questão envolvendo o negócio, né? Porque, amigo vascaíno, o Vasco da Gama hoje passa por problemas com o goleiro Léo Jardim. Mas antes de falar sobre o Léo Jardim, eu quero falar sobre um negócio que foi firmado, fechado nessas últimas horas, inclusive anteontem, tá? Na última quinta-feira. Sobre Manuel Capasso. Manuel Capasso desembarcou já em terras paraguaias e é o novo reforço do Olímpia para a temporada de 2026. Capasso, que vestiu a camisa do Olímpia no ano passado, estava emprestado pelo Vasco ao clube paraguaio e no Olímpia ele conquistou o título paraguaio, sendo um dos principais jogadores daquele elenco e um dos principais zagueiros do futebol paraguaio. E aí, meu amigo, olha que coisa louca. O Vasco assinou um contrato com o Olímpia do empréstimo de Capasso. Nesse contrato havia uma opção de compra, o Olímpia não exerceu porque não tinha dinheiro, mas ofereceu uma oferta de $1,5 milhão pela compra do Capasso. Hoje, o dólar ali a 6, algo em torno de R$9 milhões para comprar 50% do passe do jogador, tá, amigo? O Vasco recusou, por entender que a venda do Capasso deveria ser feita para algum outro clube. O Vasco recusou a oferta do Olímpia. O Vasco não utiliza o Capasso não é vendido para nenhum outro clube e o Capasso vai para o Olímpia de graça, porque rescindiu com o Vasco. Coisas loucas que acontecem no nosso Cruz Maltino e realmente ele assinou o contrato de 1 ano com o clube paraguaio até o meio do ano que vem. Capasso, que teve um primeiro semestre de 2025 muito confuso no Vasco. Eu, sinceramente, prefiro nem me meter nessa situação mais ainda. Não quero tocar nesse formigueiro que é o assunto Capasso no Vasco, que até agora é difícil de entender, cara.
Porque a informação internamente é que as pessoas não gostavam do Capasso no Vasco, e aí eu posso abrir agora nesse momento, porque o Capasso já foi embora. Ó, eu conversei muito com o Capasso. Muito, 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 muito. Troquei muita ideia com o Capasso em off. O Capasso me falou muita coisa em off. Eu ouvi muita coisa do Capasso em off. E é por isso que eu prefiro não mexer mais a mão nesse formigueiro. Mas que é estranha essa situação do zagueiro paraguaio, amigo vascaíno. É. O certo é, negócio fechado com o clube paraguaio, Capasso é o mais novo reforço do Olímpia. E a minha preocupação é que não aconteça com o Capasso, que não aconteça, perdão, com outros atletas, o que aconteceu com o Capasso. Um ativo que foi desvalorizado pela diretoria por palavras erradas e agora veste a camisa de um outro clube e vai simplesmente de graça para esse outro clube. Volto a repetir, a minha preocupação é que não aconteça com outros atletas o que aconteceu nesse momento com o Manuel Capasso. Porque o Vasco passa por problemas com renovação de jogadores. E nesse momento a questão do Léo Jardim é uma novela que até agora não teve um capítulo final. Não teve um ponto final, é uma grande preocupação. Recentemente, amigo vascaíno, eu, Lucas, tive a informação que a questão do Léo Jardim é realmente uma questão muito preocupante e que, diante disso, clubes, além de procurarem o Léo Jardim para uma negociação, hoje o empresário do próprio Léo Jardim também começa a iniciar contatos com outros clubes para selar um negócio, tá? Até o próprio portal Voo de Bahia, que é um portal muito forte na imprensa baiana, ele trouxe a informação, né? Perdão, o jornalista Yuri Santana e o portal Voo de Bahia compartilhou essa informação de que o goleiro Léo Jardim teria sido até oferecido, tá? O clube baiano que hoje realmente procura um goleiro no mercado. A informação é que apesar da possibilidade do Léo Jardim chegar sem custos de transferência no fim da janela, a operação tem valores elevados nos bastidores, porque ele só chegaria sem custos no final do ano. Para contratar agora o Léo Jardim, ele tem um vínculo contratual com o Vasco, o Bahia teria que pagar e os valores são altos. E é exatamente essa a situação. Porque ontem o jornalista João Guerra, do GE, ele traz uma informação relacionada à cláusula de renovação contratual do Léo Jardim. Por quê? O Léo Jardim tem um contrato com o Vasco até o final do ano, mas há uma cláusula de renovação automática no seu contrato. Qual é essa cláusula? Batendo 60% das partidas do Vasco no ano e o Léo Jardim estando presente nessas 60% das partidas, o contrato dele será renovado automaticamente. Ainda não foi, porque o Vasco ainda não disputou 60% dos jogos da temporada de 2025. E diante disso, o entendimento hoje do Vasco é um com relação a essa cláusula e o entendimento do Léo Jardim é outro com relação a essa cláusula. Por quê, amigo vascaíno? Porque nesse momento, o entendimento do staff do Léo Jardim, do empresário do Léo Jardim, é de que, em caso de assinatura de pré-contrato com qualquer outra equipe, essa cláusula de renovação automática seria invalidada. Ou seja, se nesse momento, porque o Léo Jardim já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, já que antecede 6 meses do término do seu contrato, que vai até o final de 2025, essa cláusula de renovação automática, que ainda não foi batido, porque ele não tem 60% das partidas com a camisa do Vasco no ano de 2025, essa cláusula seria invalidada. Essa é a situação. Isso foi até usado como objeto de barganha nas últimas reuniões que a diretoria Cruz Maltina teve com o representante do jogador. A ideia seria indicar que, já nesse meio do ano, o Léo Jardim poderia assinar um pré-contrato e encaminhar uma saída do Vasco da Gama na janela de transferências do final da temporada, mas o Vasco, por sua vez, se vê calçado juridicamente mediante aí o contrato hoje vigente entre o clube e o atleta para o arranjo dessa renovação. Então assim, meu amigo, a situação é muito tensa, tá? Porque o Vasco confia nessa renovação automática até o final do ano e a parte do Léo Jardim diz que, enquanto o gatilho não for ativado, enquanto a renovação ainda não tiver acontecido, o Léo Jardim ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e aí, meu amigo, tendo um pré-contrato assinado, essa cláusula de renovação automática vai ser invalidada. Essa é a ideia do empresário do jogador e por isso até complementa a informação que eu acabo de trazer a vocês, que o Léo Jardim foi oferecido ao Bahia, porque nesse momento o empresário do atleta quer o quanto antes que o jogador assine um pré-contrato com outro clube, é claro, nos moldes em que ele desejar,
para uma saída iminente do Vasco. Então, cara, é uma situação bem preocupante mesmo a situação do goleiro Léo Jardim. A gente não sabe o que confia. Se confia no Vasco, se confia no goleiro, se confia no empresário. Tá um emaranhado de loucuras dentro da novela Léo Jardim e Vasco da Gama. Mas deixa a sua opinião nos comentários, esperar que a diretoria do Vasco possa acertar com relação à renovação do Léo, porque é uma peça importante, né, para esse elenco do Vasco da Gama. Tomara que a chegada de Admar Lopes possa fazer com que essa situação ande. Essa é a expectativa e é, inclusive, a salvação do torcedor vascaíno. Falando, inclusive, em mercado da bola, tenho duas informações para você aqui neste Acorda Vascão de sábado, bem importantes, tá? A primeira é uma informação que surge na imprensa do Chile e que movimenta os bastidores da colina histórica. Por quê? Hoje no Chile há um jogador que vem se destacando muito no Colo-Colo, tem um contrato com o clube chileno até o final do ano que vem. Esse jogador é o Lucas Antônio Cepeda Barturém, mais conhecido apenas como Lucas Cepeda. Jogador de 22 anos de idade, canhoto, 1,77 m, tem 3 jogos pela seleção do Chile e já se destaca há 2 temporadas no Colo-Colo. Ele é cria das categorias de base do Santiago Wanderers, e vem se destacando agora no Colo-Colo após ser comprado pelo clube chileno. Na temporada passada foram 8 gols marcados e 5 assistências, com apenas 21 anos de idade. E nesse ano ele já tem 4 gols e 1 assistência em 19 jogos, sendo que também vem se destacando vestindo a camisa da seleção do Chile. Em 7 partidas pela seleção do seu país, ele fez 3 jogos na base do Chile e 7 no profissional da seleção chilena. São 3 gols marcados. Lucas Cepeda é um destaque. Lucas Cepeda é um nome que hoje chama a atenção de clubes da América do Sul e clubes também do futebol europeu. Nesse momento, o valor de mercado do atleta está girando algo em torno de 2,5 milhões de euros, 15 milhões de reais. E há especulações sobre propostas do River Plate, um dos maiores clubes do futebol sul-americano, que pode chegar aí à casa dos 30 milhões de reais. E também algumas propostas, oferta formal do Southampton, clube aí do futebol inglês, que poderia estar colocando na mesa do Colo-Colo um valor próximo também aí à casa dos 26, 27 milhões de reais. Um nome que interessa em muito nesse momento o futebol, o mercado, né, do futebol. E qual é a informação que eu trago a vocês? Ontem a imprensa chilena traz a notícia de que nesse momento, além do River, além do Southampton e além de outros clubes, o Vasco da Gama também é um dos interessados pela contratação desse jogador, né? Talvez venha a ser aí o primeiro caso de Admar Lopes no Vasco. Lembra quando eu trouxe a você que o Vasco contratou um diretor executivo com expertise no mercado do futebol sul-americano? A situação do Lucas Cepeda pode ser sim um dos primeiros cases de Admar Lopes no Cruz Maltino. A informação é que o Vasco já fez até os contatos iniciais com o staff do jogador e, nesse momento, estuda aí a contratação desse atleta, envolvendo até alguns jogadores do próprio elenco Cruz Maltino na negociação com o Colo-Colo. O Vasco tem um relacionamento bem legal com o clube chileno. Importante lembrar que recentemente o Vasco emprestou ou deu de graça o Carlos Palacio ao Colo-Colo, que no clube chileno se destacou e deu aí um grande lucro, né, as negociações do Palacio ao próprio Colo-Colo. Então há uma relação bem legal da diretoria do clube chileno com a diretoria do clube carioca, do nosso gigante da colina. Então a expectativa é que diante desse bom relacionamento as coisas possam sim andar, baseado, é claro, num projeto bem legal que o Vasco apresente à mesa da diretoria do Colo-Colo. Volto a repetir, além de grana, o Vasco planeja envolver atletas na negociação. O Vasco tem hoje atletas no elenco que podem ser facilmente negociados. Caso do Benjamin Garré, querendo ou não. Caso do Lloyd Augusto, querendo ou não. Caso, amigo vascaíno, de nomes como, por exemplo, Jean Davi Menezes, que é chileno, é ídolo, idolatrado lá. Pode ter certeza. Chegando com o Jean Davi, que é um jogador de seleção, Colo-Colo vai fazer uma negociação bem legal, porque vai liberar o Lucas Cepeda, que é um baita jogador de 22 anos de idade, mas vai ter como moeda de troca o Jean Davi, que é um nome que se consolidou, querendo ou não, no Chile, se consolidou no México, mas não deu certo no Vasco da Gama. E o Vasco tem por objetivo, nessa próxima janela de transferências, usar esse atacante chileno como uma grande moeda de troca. Para você ter noção, no Chile, tá? Lá no ano de 2018, Universidade Concepción, ele teve 10 gols e 3 assistências em 10 partidas, números bem interessantes, tá, amigo vascaíno? Então,
É o Vascão de olho no mercado e podendo, né, iniciar aí e contratar o primeiro grande nome, grande joia do Chile na janela de transferências de Admar Lopes. E para fechar aqui com vocês esse Acorda Vascão, falar sobre a primeira realmente conversa aberta pela diretoria do Vasco, que foi a situação de Sérgio Penha. Informação dada ontem pelo canal VDG Cast é que nesse momento o Vasco abriu, tá, amigo vascaíno, uma negociação com o empresário Nicolás Chenson, que é o empresário do meio-campo peruano Sérgio Penha. Informação é que nesse momento, até palavras que o agente argentino Nicolás falou ao CEO Carlos Amodeu, falou ao canal VDG Cast, é que o CEO Carlos Amodeu já fez contato para entender as condições de negócio, tá? Que nesse momento o empresário, o PAOK, que é o clube que detém os direitos econômicos do Sérgio Penha, tem aí por interesse para abrir uma negociação. As tratativas ainda estão em estágio inicial, mas as conversas nesse primeiro momento foram consideradas bem positivas, tá? Caso o Vasco aceite os termos apresentados, Penha tem grande chance de vestir a camisa do nosso Cruz Maltino. Penha, que é um tipo camisa 8, jogador de seleção peruana, atleta que vestiu até a camisa 10 nas últimas partidas do Peru e nesse momento interessa ao Cruz Maltino. Vem não tendo certo destaque no PAOK, mas brilhou nos clubes por onde passou, principalmente no Chile, na Espanha, vestindo a camisa do Granada, no Malmo, onde ele ficou nessas últimas temporadas no futebol sueco. Então, um nome que interessa, tá na mesa e pode ser aí a primeira contratação, né? Então, Vasco de olho, entendendo a situação do chileno Lucas Cepeda, e o Vasco abrindo o negócio também para avançar, demonstrando interesse na contratação de Sérgio Penha. Boa notícia, vascaíno. Deixe a sua opinião aí nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o Acorda Vascão desse sabadão. E já, amigo vascaíno, eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Fala Gigante. Curta, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal. Vamos que vamos. E como eu sempre falo aqui, é claro, saudações vascaínas.